Podcast Transformados por Deus está no ar. Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Se você não me conhece, eu sou a Adriana Rocha e esse aqui é o primeiro de muitos podcasts aqui do canal e que todos os testemunhos possam impactar a sua vida de maneira positiva, grandiosa e gloriosa. Amém? E hoje estamos aqui com a Bispa Aline. Oi, gente. Seja muito bem-vinda, tá? Fiquei muito feliz em ter feito o convite e a senhora ter aceitado para compartilhar aqui, né, conosco o testemunho da senhora. Glória a Deus. É um testemunho muito forte, muito impactante. Assim como Deus falou muito ao meu coração, né? Com certeza vai falar ao coração de vocês, tá bom? Amém. Então, Bispa, se apresente, nos conte um pouco da sua história. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes. O meu nome é Bispa Aline e a minha história é: eu sou uma ex-moradora de rua e ao qual o Senhor me tirou das ruas e me entregou uma grande vitória, que foi uma casa própria, aonde me honrou e honrou os meus filhos. Sou mãe de 4 crianças e Deus é um Deus que faz do nada, Ele faz um milagre acontecer. Não foi assim também na vida de José? De escravo, ele foi governador da terra do Egito. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não é diferente em nossas vidas. Deus ainda operou no passado e ainda continua fazendo, aleluia, em nossas vidas. Então, Bispa, conta pra gente, né, como foi que a senhora teve esse encontro com Jesus, né? O início da sua caminhada até agora. Amém. Louvado seja Deus. O início da minha caminhada foi quando eu estava nas ruas e ali com os meus filhos, 4 crianças debaixo da ponte. E ali o que aconteceu foi que nós ali dormindo naquele momento, veio um homem, me agrediu fisicamente, lançou gasolina no meu corpo, acendeu fósforo, mas nenhuma chama pegou no meu corpo. E ali naquele período que eu estava ali, veio o carro do juizado de menores e levou os meus filhos, as 4 crianças, para o juizado de menor. E ali eu corri atrás, mas não teve como alcançar, né, o carro. Mas ali começou a vontade de Deus na minha vida. Porque muitas das vezes a vontade de Deus nos chama e nós não queremos atentar ao chamado de Deus. E às vezes acontecem situações em nossas vidas para que nós nos acheguemos à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes ainda que cause dor, que nós nos sentimos dor, louvado seja Deus, mas é para a vontade de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na minha e na sua vida. E ali naquele momento que os meninos foram levados para o orfanato, eu ali fiquei totalmente desorientada e ali corri atrás para poder tirar eles de lá. Corri em vários lugares, bati em várias portas, procurei socorro em homens terreno, mas nunca chegava a algo que era divino, que era a vontade de Deus, correr atrás do Senhor, correr aos pés de Jesus, correr aos pés daquele que pode resolver algo na minha e na sua vida, né? Porque tudo tem um propósito em nossas vidas. E muitas das vezes nós queremos correr atrás de pessoas. A primeira pessoa que nós vamos correr é atrás de alguém que possa nos socorrer. Mas o único que pode me ajudar e te ajudar é só o Senhor Jesus. E assim Ele me mostrou o seu grande poder no meio do meu sofrimento. Porque ali eu recorri aos pés dele, louvado seja Deus. Foi numa madrugada, eu correndo atrás de recursos para poder tirar os meninos de lá. E toda vez que eu ia até o juiz dizia que não ia me entregar as crianças, pois eu não tinha uma residência fixa, não tinha uma casa. E ali eu fiquei frustrada, né, perdida. E uma certa madrugada, que eu estava ali em Itapuã, dormindo, com os barcos deitados, o mês de junho, chovendo,
E ali eu tive um encontro com Jesus, um anjo do Senhor. Ele veio me evangelizar em sonho, louvado seja Deus. E disse os propósitos que Deus havia tido na minha vida. E ele falou: mulher, tu queres aceitar Jesus? E eu disse: eu quero aceitar Jesus. A terceira vez ele me perguntou: mulher, tu queres aceitar Jesus? E eu disse: eu quero esse Jesus, louvado seja Deus. E ali ele falou: mulher, essa é a sua última oportunidade, receba. E tocou na minha testa, aonde eu caí. Quando eu acordei, louvado seja Deus, já estava um dia ensolarado, louvado seja Deus, um novo dia já tinha acontecido, uma nova manhã. E ali eu correndo atrás de advogado para me ajudar, não achava nenhum recurso. Eu fiz uma aliança com o Senhor Jesus naquela madrugada, louvado seja Deus, na beira da praia. Amém. Jesus transformou minha vida, Ele pode transformar a sua vida também de uma maneira sobrenatural. A você que está ouvindo nessa tarde, e ali Jesus transformou minha vida de uma forma. E ali eu falei: Jesus, o juiz pode ser juiz aqui terreno, mas o Senhor é o juiz dos céus. E eu entrego essa situação, Senhor, nas tuas mãos. E ali quando eu entreguei na mão do Senhor, Ele disse para mim: era só isso que eu estava esperando, que você confiasse em mim, que você corresse a mim, louvado seja Deus. Mulher, por que correste tantas portas que não puderam te ajudar? Mas eu posso te ajudar, porque eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. E ali fui correr atrás de Jesus e consegui uma advogada, louvado seja Deus, na época criminalística, ao qual me ajudou, mesmo ela não sendo da área da infância e da juventude. E ali ela foi até comigo para ir ao encontro do juiz. Mas quando aquela mulher chegou na sala, ela não precisou abrir nem a boca, porque o Senhor estava comigo. Eu tinha feito uma aliança com Deus de Israel, assim como Ruth fez aliança com o Senhor na beira do caminho, quando eu estava indo com a sua sogra Noemi, a terra de Belém de Judá. Eu fiz uma aliança com o Senhor dos exércitos. E ali o Senhor, o dono da minha e da tua vida, entrou na frente. E ali, quando eu fui me apresentar perante ao juiz, ele disse: não precisa a senhora falar nada. A única coisa que eu quero é que a senhora consiga uma casa para morar com seus filhos, porque a senhora vai ser acompanhada, louvado seja Deus, por um assistente social que vai estar sempre fazendo o acompanhamento das crianças. E quando eu estava saindo daquela sala, daquele juiz, tinha um grupo de missionários que vieram de um lugar, a missão aqui em Salvador. Estava na frente do prédio daquele juiz ali. E quando eu estava saindo, a missionária tocou no meu ombro e disse: mulher, o que você quer? E eu disse: ninguém pode me ajudar, só Deus. E ali ela disse: se eu disser a você que nós atravessamos um continente para te ajudar, louvado seja o nome santo do Senhor. E ali aqueles missionários alugaram uma casa, mobiliaram toda a casa, botaram móveis para mim, para os meus filhos. E ali teve naquele momento como eu pegar os meus filhos de volta. E eu apresentei a casa ao juiz. Os missionários ficaram por um tempo, depois eles tiveram que voltar aos seus destinos, porque eles só vieram aqui, creio eu, com uma missão: de me ajudar e ajudar os meus filhos naquele momento. E eles voltaram para a sua terra, louvado seja Deus. E naquele momento eu fui até o juiz e apresentei a ele que eu tinha uma residência. E ali sempre eu tinha um acompanhamento do assistente social, que sempre ia lá ver como estavam as crianças. E naquele momento, louvado seja Deus. E aí naquele momento, louvado seja o nome santo do Senhor, a assistente social ia sempre na residência ver como é que estavam as crianças. E ali viu que estava bem, louvado seja Deus. Mas aí os missionários foram embora, a assistente social já não mais ia na casa, né? Eu cheguei a trabalhar, mas os meus filhos eram muito pequenos para ficar sozinhos. E ali eu tive que devolver a casa de aluguel, não tinha mais dinheiro para pagar um aluguel. Foi naquele momento que eu vim ver o poder do Senhor, louvado seja Deus. O dono da casa me quis a casa de volta, me botou para fora, e ali eu fiquei totalmente preocupada.
E ali o Senhor disse assim: mulher, confia em mim, eu sou teu Deus. Glória a Deus. E ali na hora que eu estou saindo da casa de aluguel com os meninos, o meu filho mais novo me perguntou: minha mãe, para onde nós iremos hoje? Nós vamos voltar para as ruas? E eu disse: não, meu filho, Deus proverá. Aleluia. E Deus proveu na minha vida, na vida deles. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. E quando eu estava saindo da casa com os meninos, o Senhor disse assim: mulher, desce aí nessa rua, porque eu vou te mostrar aonde você vai morar. Aonde Deus me mostrou uma casa, essa casa com um grande terreno no fundo e na frente, e a casa era no meio, e o Senhor falou: aí você vai morar com seus filhos. E ali eu disse: Senhor, como eu vou entrar na casa que a porta está fechada? Quando meu filho tentou abrir a porta com a faca que estava na mão, né? O mais novo olhou para o teto e viu a chave. Ele falou: tem uma chave ali no teto. E ele foi lá, pegou a chave que estava no teto, abriu a porta e a casa estava lá. Conseguiu abrir a porta, a casa mobiliada com cama, com geladeira, fogão de 6 bocas. E tudo, TV, tudo que uma pessoa possa imaginar tinha dentro da residência. E era um quarto com um banheiro na época, e um terreno enorme. E aí o Senhor falou para mim: aí mulher, aí está a sua casa, ao qual você vai viver com seus filhos. Passei 6 meses morando dentro dessa residência, louvado seja Deus, aonde eu tive as maiores experiências com Deus. O tempo todo o Senhor guardou a minha família naquele lugar, louvado seja o nome santo do Senhor. E ali o Senhor falou extremamente comigo. Quando eu estava na residência, veio o dono da casa, o dono do terreno, depois de 6 meses que se passaram. E ali, ele chegando, ele falou assim: senhora, a senhora mora aqui há quanto tempo? E eu disse: tem 6 meses eu moro nessa casa. E ele disse: eu falei: quem é o senhor? Ele disse: eu sou o dono desta casa. Desde o princípio que a senhora estava aqui, já tinham me avisado os vizinhos, já tinham me avisado, porque eu já tinha pedido assim aos vizinhos que olhassem a casa. E ali me passaram informação, e hoje eu vim aqui para dizer à senhora que eu vim passar a casa para o teu nome. Louvado seja Deus. E ali eu vim para o cartório, onde a casa foi passada para o meu nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus assim fez algo grandioso na minha vida. E não foi só essas experiências que eu tive com o Senhor. Eu tive muitas experiências espirituais com Ele. Porque o nosso Deus, Ele é fiel, é o Deus que faz ainda na vida dos seus. É somente nós acreditarmos que Deus pode fazer aquilo que ainda nem chegou ao teu coração. O Senhor pode realizar na sua vida. Amém? Glória a Deus, né? O testemunho da Bispa Aline é um testemunho muito forte, um testemunho muito impactante, né? E quero fazer também mais uma pergunta, né, para a senhora. Qual a experiência espiritual que a senhora já teve, assim, mais forte, assim, que mais impactou, né, na sua caminhada até agora com Cristo? A experiência mais forte foi quando uma irmã, ela chegou para mim e pediu uma oração, que a casa dela estava uma bagunça. Louvado seja Deus. E ali eu disse assim, e sempre, toda tarde eu ia lá tomar um café na casa da irmã. E a irmã estava desorientada, pedindo ajuda de oração, para que eu orasse por ela e pela família, porque estava sentindo que a vizinha dela estava fazendo obra de macumbaria contra a vida dela e contra a família. Que todas as vezes, às madrugadas, ela via uma água fedorenta cair no telhado dela. E ali ela sentia como se fosse uma obra que estava sendo feita. Ali na época eu não conhecia, não tinha esse conhecimento espiritual com o Senhor. E ali eu achei um absurdo, porque se tratava de uma serva de Deus e que Deus não ia permitir isso acontecer na vida da irmã. Sim. E eu disse, não, isso não é real. E ali o que aconteceu, eu falei assim, olha, porque você está desesperada, preocupada, e eu não gosto de te ver assim, eu vou aceitar, vou fazer 7 dias de campanha na sua casa, de oração.
Quando eu aceitei esses 7 dias de oração de campanha, eu fui para minha residência orar, aonde o inimigo estava sentado na beira da minha cama enquanto eu estava de joelho no meu quarto. Meu Deus. Enquanto eu estava apresentando o lar da irmã, ele falou para mim: mulher, por que você vai orar por ela? E eu disse: por que, Satanás, eu não devo orar por ela? Ele disse: mulher, eu vou te mostrar por que você não deve orar por ela. E ali eu falei: então me mostre. Ali eu caí num sono profundo, onde ele me mostrou a área que a irmã estava dando uma brecha. A irmã estava dando uma brecha. E ali ele disse: eu disse a você, mulher, que eu ia te mostrar a área que ela estava me dando uma brecha. Não ore por ela. E eu disse: pois eu vou orar por ela. E agora que vai começar uma guerra. E ali eu não deixei de orar os 7 dias pela vida da irmã. No primeiro dia eu fui afrontada, no segundo, terceiro dia, louvado seja Deus. Quando eu ia sempre para a residência da irmã, eu via espíritos malignos no hall, na varanda da casa da que se levantou contra ela. E ali gritava, dizia que não era para eu orar nem louvar, que não queria ouvir minha voz, mulher com o cabelo descabelado, e era algo espiritual. Eu via espíritos dizendo que ia mexer no que era meu. Eu via espíritos dizendo que eu estava batendo nos filhos. A luta espiritual foi muito grande, mas Deus entrou com a vitória e com a resposta. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no último dia de campanha, quando eu fui para a residência da irmã, eu fui lançada de uma escada a outra, E ali todos queriam encerrar a campanha. Eu disse: não vai encerrar a campanha, porque eu estou aqui. Depois eu vou no médico ver o que aconteceu com meus pés, porque o meu pé inchou na hora, mas eu ali insisti na oração até o último dia da campanha. E ali Deus deu a vitória, porque a vizinha da irmã aceitou, aquela que fazia o trabalho, veio totalmente com a roupa ao qual ela servia, os deuses dela, e ali aceitou o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, e Deus deu a vitória. Por isso não desista, fez uma campanha, insista até o final da campanha que Deus vai te responder. Deus é fiel para cumprir. Se você insistir, porque vai aparecer vários obstáculos na sua vida para você querer desistir. Pessoas vão se levantar contra você, vai vir afrontas, gente colocando o dedo no seu rosto. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: se alguém te bater, dê a outra face, porque vão te afrontar. Mas não desista do propósito ao qual Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha o poder, o poder da oração. A Bispa Aline, ela comprou uma guerra espiritual em prol da vida dessa pessoa, E tem pessoas que não valorizam, uma oração. Mas uma oração tem muito poder, São guerras espirituais, E só quem tem a visão aberta, consegue perceber, Mas glorificado seja o nome do Senhor. Porque hoje em dia é difícil, encontrar alguém que queira pagar o preço de oração em prol da vida de outra pessoa, Exatamente. Achando que não vai ter êxito algum, mas vai ter. Insista na oração. A oração ainda continua sendo a chave de toda a resposta, de toda a vitória. Jesus, ele orava. No meio da sua angústia, ele orou. Louvado seja Deus, sendo o próprio Deus na terra. Ele não deixava de orar. Ele nos deixou exemplos de oração. Ele nos mostrou que através da oração que nós conseguimos vencer a batalha. Assim também o apóstolo Paulo, que era Saulo, que era perseguidor dos crentes, ele reconheceu que sem a oração não se consegue nada, Que foi através da oração que os crentes faziam, que os cristãos faziam, que ele caiu em terra com a cara no pó e veio assim reconhecer, e teve que passar pelos processos, que ele só teve a vitória quando ele estava encarcerado na oração. Amém? Amém, glória a Deus, E que nós cristãos não venha, se acovardar.
mas que venhamos buscar de Deus cada dia mais, que venhamos jejuar, orar, nos preparar, porque tem muitas vidas aí padecendo, perecendo, né? E Deus, ele conta comigo e com você. Então que venhamos, né, tá ali nos preparando para fazer o ID, né, do Senhor. Amém? Amém. Mas uma pergunta, né? Como saber se é Deus falando comigo, né? Porque Deus, ele tem um particular com cada pessoa, né? Ele tem uma maneira diferente de falar com cada pessoa. Mas como ter assim, essa certeza assim, que é Deus falando conosco, né? Porque às vezes fica aquela dúvida. E aí? Nós temos que ter um coração aquebrantado, voltado para o Senhor. Para que quando Ele venha falar conosco, nós sabemos reconhecer a voz do Senhor. A palavra de Deus diz que as ovelhas do Senhor, ela reconhece a voz do seu pastor. E realmente é, porque é uma voz incomparável, não é uma voz que é terrena, que você vê muita gente chamando ô fulano, ô cicrano, mas é uma voz diferenciada, que vai arder o seu coração. Essa voz é incomparável, não se compara com as coisas da terra, mas é uma voz celestial. Se trata de uma voz suave e ao mesmo tempo uma voz que aquebranta o teu coração. É uma voz que te faz chorar, que te faz sentir o menor dos menores. Por isso que aí você vai reconhecer que é a voz de Deus. A voz de Deus te traz um aquebrantamento espiritual. Você não vai conseguir, ouvindo a voz do Senhor, permanecer com a dureza do seu coração. Quando é a voz do Senhor, ela é reconhecida pelo aquebrantamento espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. E então, Bispa, conta pra gente, né, mais um dos vários testemunhos que a senhora tem, né, na sua caminhada aí com Jesus. Compartilha aí mais alguns, né, com a gente. Louvado seja Deus. Mais um testemunho que eu tive com a experiência com Jesus foi quando eu estava... Eu gostaria de falar a vocês que eu tenho 20 anos no Evangelho. Glória a Deus, imagine. Muito preço aí, né, foi pago. Glória a Deus. E eu tive vários testemunhos com o Senhor, várias experiências espirituais. E uma das experiências também foi quando eu estava desempregada, mãe de 4 filhos. E ali eu estava numa casa, louvado seja Deus, morando de aluguel na época. E ali eu estava de joelho no banheiro da minha casa, pedindo a Deus que abrisse uma porta de emprego, porque eu estava desempregada e precisava sustentar meus filhos, né, que eu cuidava e cuido, louvado seja Deus. E ali o que aconteceu, quando eu estava orando ao Senhor, veio uma vizinha, uma irmã em Cristo Jesus, enviada por Deus naquela noite, bateu na minha porta e disse: olha, o Senhor mandou eu vir aqui para poder falar a irmã que era para eu colocar a irmã na empresa onde eu trabalho. E surgiu uma vaga de emprego lá na empresa onde eu trabalho. E eu ali passei a situação para os meus patrões e eles disseram que é para a senhora ir lá levar um currículo, né? Mas essa empresa não ficava aqui, ficava em Candeias. E ali eu não tinha transporte, não tinha meio como levar esse currículo até Candeias, aqui na Bahia. Aí o que aconteceu, eu não tive esse recurso para ir, e ali foram várias lutas, várias dificuldades para eu poder chegar até lá. Fui até a porta de vizinhos, porta de pessoas, pedir ajuda, mas ninguém pôde me ajudar naquele tempo. E naquele momento eu com o currículo na mão, peguei e invoquei ao Senhor: Senhor, se foi o Senhor que abriu essa porta, eu creio na tua provisão. Louvado seja Deus. E ali eu fui até a rua principal da onde eu moro, e o rapaz ligou para mim, o gerente da empresa ligou para mim e falou: Dona Aline, cadê o currículo que nós estamos esperando aqui na empresa a senhora trazer? E ali eu abri meu coração para ele e disse: eu não posso levar o currículo, vontade eu tenho de trabalhar nessa empresa e necessidade eu tenho, mas não tenho como pegar porque eu não tenho como chegar até aí. E ali ele falou assim para mim: onde a senhora mora? E ali eu falei a ele onde eu morava. Aí foi ali que ele pegou o carro dele, saiu da onde ele estava, de dentro da empresa,
e veio pegar o currículo nas minhas mãos, Glória a Deus. na minha residência. Homem nenhum faria isso se não fosse da ordenança de Deus, da vontade de Deus. Empresa nenhuma sairia da sua empresa para ir ao encontro de uma pessoa para pegar um currículo na mão. Mas quando Deus manda, Ele garante. Ele garante. E nós temos que obedecer à voz do Senhor. Louvado seja Deus. E ele assim obedeceu e veio pegar o currículo na minha mão. Aquele homem não sendo crente, porque ele não era crente. Porque aí poderia dizer não era crente. E ali se sensibilizou com a história da irmã, né? Sim. Mas não. Ele não era crente e veio até aqui, até na minha residência, pegar o currículo em minhas mãos. E ali começou uma grande trajetória, porque na vida do crente nada é fácil. Verdade. Mas Deus, Ele é fiel. É, sim. E ali o que aconteceu, quando eu cheguei lá na empresa, eu fiz todos os exames e passei todos os exames e tinha que viajar sempre para poder fazer exame, provas. Quando eu fui fazer o exame de vista, eu não passei no exame de vista, né? De visão. E ali o que aconteceu, o médico que estava na sala disse à secretária: bote aí que essa mulher ela não tem capacidade de entrar nesta empresa de grande porte, né? E ali ordenou para que a secretária botasse para que eu não fosse capaz. Mas antes disso acontecer, louvado seja Deus, houve uma prova, porque ali eles estavam contratando pessoas que tivessem terminado os estudos, né? Terminar os estudos. E ali era algo dificultoso para mim, porque eu não cheguei a terminar os estudos, a concluir, não é isso? E ali o que aconteceu, eles deram uma prova com vários professores na sala, louvado seja Deus. E quando eu estava ali fazendo aquela prova, eu fechei o olho, os professores ainda na sala, e falei: Jesus, me ajuda aqui nesta prova, pois eu não sei responder essas questões. E ali o Senhor me orientou de uma forma sobrenatural que era para eu fazer naquela sala. E ali eu fui orientada por Deus e terminei aquelas provas. E ali o rapaz disse assim: olha, vamos chamar por ordem alfabética. E ali o primeiro nome a ser chamado foi o meu, louvado seja Deus, ao qual eu tinha passado na prova. E ali o inimigo ele tentou até os últimos instantes, quando eu fui fazer esse exame de visão e não passei. E ali o médico ordenou à secretária que botasse que eu não era capaz de entrar numa empresa de grande porte, que era a Petrobras. E ali ele pegou, a secretária olhou para mim, abaixou a cabeça, começou a escrever e ali eu disse: até aqui eu cheguei, mas até aqui, né, o Senhor me ajudou, mas eu estou vendo que algo aconteceu ali. E ali quando eu estava saindo, ali em Candeias, muita poeira, uma pista enorme, caminhões pesados passando, ônibus passando, jogando a poeira por cima de mim, né? E ali naquele deserto ali de Candeias, aí vi uma mulher no fundo gritando: ei, espere, espere. E quando eu olhei para trás, era a secretária do médico. Ela saiu da sala do médico, que era um lugar muito grande, né? Ela saiu da sala e veio correndo atrás de mim e disse: olha, mulher, eu não te conheço, mas eu estava ali escrevendo que o médico mandou botar para que a senhora não entrasse na empresa. E quando eu ia assinar que a senhora não era capaz de entrar na empresa, eu ouvi uma voz que disse: ela é capaz, bote aí que a minha filha ela é capaz de entrar nessa empresa. Glória a Deus. E ali ela obedeceu a voz do Senhor e botou que eu era capaz sim de entrar na empresa. E ali eu tinha sido aprovada. E ela me abraçou no meio daquela pista e disse: mulher, vá, que Deus te abençoe, que você venha ser bem sucedida nesta empresa. E foi uma das empresas, as melhores empresas que eu entrei, onde eu fui muito honrada por Deus. Glória a Deus. E Deus só tem o melhor para os seus filhos, né? Vão aparecer os obstáculos no nosso caminho, na nossa vida, mas isso é para tentar frustrar os nossos sonhos,
tentar até fazer nós parar e desistir ou até murmurar na beira do caminho. Mas não faça isso. Apenas continue até os últimos instantes confiando no Senhor. Porque Deus é o Deus provedor. Ele se importa comigo e com a sua vida. Amém? Amém. Louvado seja Glorificado Deus. seja o nome do Senhor, né? E qual a mensagem final que a senhora deixa, né, aqui nesse podcast hoje para todos os ouvintes? E para mim também. A mensagem que eu deixo é que vocês nunca parem de lutar. Amém. Nunca parem de orar, insistir na oração. Porque a oração é a chave da vitória. É na oração que você vai conseguir vencer tudo que você tem entregado diante do altar de Deus. É na oração que você vai ter intimidade com o Senhor. É numa oração que você vai se tornar um grande profeta de Deus, uma grande profetisa do Senhor. Não é de outra forma, mas na base da oração. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Muito obrigada, tá? Amém. Glória a Por Deus. ter aceitado, né, o convite para compartilhar aqui, né, conosco um pouco da experiência de vida da senhora, né, com Cristo. Eu creio que assim como eu fui impactada, muitas outras vidas serão também. Glória a E que Deus. Deus continue abençoando a vida da senhora de Amém. maneira grandiosa, Deus gloriosa, abençoe. poderosa. Para mim foi um grande prazer. Jesus, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Tchau.